Bom, pessoal, falar um pouquinho aí sobre a independência do Brasil. A independência do Brasil não se deu da noite para o dia, é um processo, né? O processo começou com a chegada da família real no Brasil. E quando chegou no Brasil em 1808, o rei Dom João, ele decretou aí a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Antes disso, funcionava o Pacto Colonial, em que o Brasil era obrigado a comprar e vender somente para Portugal. E os comerciantes portugueses, a burguesia portuguesa, intermediavam os negócios, tá? Então eles lucravam muito com isso. Mas enfim, Napoleão invadiu Portugal, o rei veio para o Brasil e promoveu a abertura dos portos. Qual foi a consequência disso? A consequência foi que os grandes proprietários de terra, eles passaram a comprar produtos mais baratos, principalmente da Inglaterra, e a vender os seus produtos diretamente no exterior. Então, isso resultou em uma margem boa para esses proprietários. Quer dizer, o pessoal ficou com mais dinheiro no bolso, tá certo? Bom, a abertura dos portos não impactou toda a sociedade. Os escravos, por exemplo, continuaram escravos. O pessoal mais pobre continuou pobre do mesmo jeito. Mas para quem vendia no exterior e quem comprava as coisas do exterior, foi muito lucrativo aí a abertura dos portos, tá? Muito bem. O tempo foi passando, o próprio Dom João gostou do Brasil, fez mudanças na cidade do Rio de Janeiro. Ele criou uma imprensa aqui no Brasil. O Brasil passou a ter um jornal. Universidades, universidades de medicina, criaram duas universidades de medicina. O que mais que eu posso falar? Fez algumas transformações no próprio físico da cidade do Rio de Janeiro, com avenidas e tal. Também criou o Banco do Brasil, acho que já falei. Bom, então o Dom João não estava pretendendo ir embora. E aí, por fim, quando Napoleão Bonaparte foi derrotado, ele não quis ir embora para Portugal. Ele deixou lá governando Portugal as tropas inglesas que expulsaram os franceses, certo? Tudo bem, daí tudo bem. O que aconteceu? Passado alguns anos de Portugal sob o comando do exército inglês, a população portuguesa começou a... Ninguém gosta de estrangeiro ficar mandando no seu país. A população portuguesa começou a se rebelar, foi indo, resultou aí na Revolução do Porto, que acabou se espalhando por todo Portugal, na cidade do Porto. E acabaram que eles se organizaram e a burguesia portuguesa, que eram os grandes comerciantes lá, tomaram a dianteira nesse processo aí revolucionário, e eles passaram a exigir a volta do rei Dom João para Portugal. Se o rei não viesse, não voltasse para Portugal, ele seria deposto. Então daí o rei, em 1821, resolveu ir para Portugal. Bom, de qualquer modo, o que ele fez? Ele foi para Portugal, mas deixou seu filho aqui, Dom Pedro, como regente do Brasil. Até aí tudo bem. Passado mais um período, a burguesia portuguesa pressionou o Dom João para que Dom Pedro também voltasse a Portugal e que o Brasil voltasse a trabalhar com o Pacto Colonial, voltasse ao status de colônia de Portugal, tá certo? Aí, os grandes fazendeiros aqui, grandes mineradores, grandes fazendeiros, resolveram se organizar para evitar isso, porque se voltasse o Pacto Colonial, eles teriam que vender novamente só para os portugueses, comprar só dos portugueses. E eles já estavam acostumados aí mais de 10 anos aí vivendo, comerciando livremente, né? E viram os benefícios disso. Então o pessoal não aceitou mais voltar ao sistema de pacto colonial. Coisa parecida que aconteceu na América Espanhola, quando o rei da Espanha quis fazer voltar ao pacto colonial, eles também pediram a independência. Fora isso, né, a Revolução Francesa trouxe toda aquela ideia de que o governo tem que governar. O governo é um servidor do povo, né? Não é o povo
que serve o governo, tá certo? Então, e todas as outras ideias de liberdade, etc., do iluminismo, todo mundo já sabia, né? E o pessoal usou isso aí, então, que não iriam mais aceitar a volta do pacto colonial, tá certo? Muito bem. Teve um processo, quando o Dom Pedro I Dom Pedro, ele tinha sido obrigado aí a voltar para Portugal, por ordem da corte portuguesa. O então o pessoal rico aí do Brasil se organizaram e conversaram com o Dom Pedro. Dom Pedro acabou aceitando ficar no Brasil, não voltar para lá. Tá? Por que ele fez isso? Porque ele sabia que se ele voltasse, ele ia perder qualquer direito de governar o Brasil. Tá certo? Então ele resolveu ficar para continuar governando o Brasil. Então esse dia ficou como o dia do fico. Mas ainda não foi a independência. Passado mais um tempo, a burguesia portuguesa continuou pressionando o rei Dom João a fazer o seu filho voltar para Portugal e restabelecer o pacto colonial e tal. Acabou que no dia 7 de setembro de 1822 foi declarada então a independência do Brasil. Tá certo? Bom, a independência do Brasil, no entanto, ela não foi totalmente pacífica, né? Grupos portugueses, principalmente na Bahia, tentaram resistir à independência. Foi preciso travar vários combates aí com os portugueses para realmente consolidar a independência, né? Isso foi possível porque os ingleses, que também queriam, não queriam a volta do pacto colonial, apoiou Dom Pedro. Inclusive tropas inglesas vieram aqui ajudar nesses combates contra a portuguesa aqui no Brasil, né? Alguns navios de guerra e tal, soldados. Outra coisa importante é afirmar que os Estados Unidos foi o primeiro país aí a reconhecer a independência do Brasil. Assim que foi proclamada a independência, os Estados Unidos reconheceu, dando força aí também para o Dom Pedro, tá? Mas os ingleses, por que os ingleses apoiaram o Dom Pedro? Porque se voltasse o pacto colonial, seus produtos iam ficar mais caros para os brasileiros. O produto mais caro para o brasileiro ia comprar menos, né? Então não, nada de intermediário. Eles queriam vender diretamente para a gente. Então eles iam vender muito mais, né? Beleza? Então acho que por hoje é só, pessoal. Obrigado.